Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, meu nome é Andrea, tá? A gente está nessa caminhada aí junto com vocês, certo? A minha missão hoje com vocês é as cartas de Paulo, a história dele e a história das cartas, tá? E nós vamos trabalhar em conjunto, tá? Bíblia. Eu vou já estar aqui nos slides e a gente vai caminhando junto. Quem tiver disposição de ler comigo, porque a gente vai ser um estudo mesmo, tá? De passo a passo, a gente vai, esse final de semana e o próximo, trabalhar essas cartas aí, tá bom? Não dá para trabalhar tudo, porque é muita coisa. E cada capítulo, cada versículo, assim, a gente pode parar por horas para meditar, para fazer oração em cima dele. Então, é muito precioso, tá? Mas a gente precisa, nós temos tempo curto, então a gente vai fazer o que a gente consegue. Vou tentar pegar um pouquinho de cada coisa para a gente caminhar, tá bom? Quem não pegou, aqui, ó, tem uma oração que nós vamos fazer agora, do Espírito Santo. Quem não pegou, faz favor, pega aqui. E tem uma colinha, que é essa aqui, que é dos livros da Bíblia. Eu gosto muito de trazer isso aqui, para quê? Tem gente que já tem bastante afinidade, mas tem gente que não tem, né? Então, ele ajuda bastante, tem todos os livros, inclusive ele está na sequência aí, tá bom? Está na sequência do Velho Testamento, Novo Testamento, e a gente vai caminhando, tá? Para iniciar, vamos fazer essa oração pedindo, né, ao Espírito Santo que nos conduza nessa jornada, né? Que ele nos abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para que possamos receber porque nós precisamos pedir e nós precisamos autorizar que o Espírito Santo trabalhe em nós, tá? Sempre que a gente for fazer qualquer coisa, né? Desde o pequeno trabalho que nós vamos fazer na nossa casa, até qualquer coisa mais importante que a gente julgue ser mais importante, nós devemos pedir que o Espírito Santo, ele caminhe conosco, abra os nossos pensamentos, abra o nosso discernimento para a gente aprender mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, pode fazer comigo, tá? Vinde, Espírito Santo, enchei corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos aí. Então, ó, pode sentar, gente, por favor. Então, os escritos e as cartas, pode ficar à vontade. Os escritos, a gente fala cartas, tem gente que fala epístolas, né? Mas é a mesma coisa. O intuito é uma mensagem que foi enviada, né? Através de escritos, tá? Então, mas antes de tudo começar, eu quero contar para vocês, e vocês vão acompanhar junto comigo, a história de como que foi que aconteceu a conversão de São Paulo, tá? Então vamos pegar aí nossa Bíblia em Filipenses. Quem quiser olhar aí a nossa cola aí, ó. Então nós vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios.
Ah, não, gente, desculpa. Vamos primeiro nesse aqui, ó. Atos, volta aí. Volta aí. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí é Atos. Atos 23, 6. 23, 6. Sim? Amém ou misericórdia aí, gente? Tá. Melhorou? Todo mundo achou? Vamos lá. Então, essa parte aqui é da história, tá? De Paulo. Paulo sabia. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era dos saduceus e a outra dos fariseus, e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Isso foi quando Paulo começou a ser julgado. Aí vamos lá para Atos 26, 5. Sabem eles dessa longa data que quiseram e puderam testemunhar que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, os fariseus. Então, Paulo estava tentando explicar lá, quando ele foi fazer a defesa dele, que ele era fariseu e que ele tinha sido criado como fariseu, tá? Paulo tinha descendência também ele tinha, o pai dele tinha título romano, tá? Então ele era judeu e ele tinha títulos de cidadão romano, que depois isso lá para frente vai ajudar ele a não ser eles iam bater neles, eles iam torturar ele. E quando ele fala que ele é cidadão romano, ele ficou, opa, então é cidadão romano, tem que ser julgado diferente. Por isso que ele teve um outro julgamento depois, tá? Mas a história de Paulo é que ele cresceu, tá? Como? Boa tarde, bem-vindos. Ele cresceu como um cidadão judeu, ele teve todos os ensinamentos, tá? Ele foi educado por um sacerdote chamado Gamaliel, que esse sacerdote, ele era muito conceituado, tá? Lá entre os fariseus, ele era muito conceituado. Então, ele teve uma educação muito boa dentro da religião judaica, tá? Por que isso é importante? Porque Deus não faz nada sem pensar no depois, tá? Porque ele teve uma formação que ninguém podia contestar depois, tá? Isso é um dos principais pontos em relação à formação de Paulo que a gente tem que guardar, porque ele teve sim uma formação mega importante de um sumo sacerdote muito conceituado e ninguém podia contestar o que ele aprendeu. Ele, de fato, ele sabia o que ele estava falando, tá? Então, vamos pegar aí, da continuação. O pai dele era
trabalhava com artesanato. Hoje ele trabalhava junto com o exército romano, ele fazia tenda, fazia roupas. Vocês viram, depois a gente vai fazer a armadura do cristão em Efésios, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a armadura do soldado, tá? Então ele fazia aquelas... Vocês já assistiram aqueles filmes antigos, né? Do qual eles se vestem com a couraça, tem as sandálias, tudo. Ele fazia essa produção aí para o exército. Então ele era uma pessoa rica, tá? Da época. Então ele prestava esse serviço. Paulo, obviamente, aprendeu esse ofício também com a família, né? Com o pai. Então ele tinha todo, né? Ele era um soldado muito bem sucedido, muito bem estudado, e tinha essa briga com os cristãos, tá? Até determinado momento em que houve a conversão dele, tá? Então, ele fala aqui, nessa parte aqui, dos cidadãos. Pode ficar tranquilo, depois eu mando no grupo para vocês, se vocês quiserem reler, tá? Pegar ponto a ponto. Depois eu mando lá e vocês podem... É até bom, porque daí vocês fazem esse estudo em casa e vai ligando os pontos aí, tá bom? Então, ó, aqui da questão do cidadão romano eu já falei, né? Ele tinha era para eles, assim, vamos dizer hoje, uma elite ter esse título, porque ele era, né? Ele tinha lá seus benefícios dentro de Roma, tá? Ele exerceu junto com a família, né? Tá aqui em Atos, tá em Coríntios e tá em 1 Tessalonicenses, falando de como que era esse trabalho que ele fazia, tá? Como artesão, certo? Vocês podem me perguntar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu vou aí meio rápido, mas vocês podem falar, tá bom? Aí, aqui nessa parte, como que foi o encontro dele com Jesus. Então, vamos voltar aí em Atos mesmo, vamos voltar um pouquinho. Em Atos 7. Atos 7:58. Aqui fala, vocês podem ver que o título, aqui, Atos 54 a 60, tá vendo? Aqui tá errado, tá, gente? É Atos 54 a 60. Fala sobre a morte de Estevão, que foi quando começou Paulo, ele depois, quando houve a conversão dele, ele teve essa lembrança desse momento aqui, que está em capítulo 7, 54 a 60, que foi o apedrejamento de Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus e ele foi apedrejado. Então, vocês já, né, se familiarizaram lá, ou decapitava, ou enforcava, ou crucificava, ou apedrejava, né? Então, Estevão foi julgado e ele foi apedrejado. E Paulo fala nesse texto aqui que ele presenciou e ele viu esse momento em que Estevão foi apedrejado. E ele fala também que ele, em nenhum momento, ele se comoveu com isso. Ele achava até então muito justo, porque ele estava com a mesma linha de pensamento que os judeus, tá? Então ele achava que os cristãos tinham mesmo que ser decapitados, enfim, tá?
Então ele presenciou, ele fala que ele segurou a roupa que eles tiraram de Estevão para não sujar, e ele assistiu o apedrejamento de Santo Estevão, né? Que ele foi um dos discípulos que tem bastante participação aqui no Novo Testamento, certo? Então, aqui no capítulo 8 e 9, ele fala como que foi a perseguição que eles faziam contra os cristãos, tá? Eles montavam lá a cavalaria deles e iam perseguir eles mesmos nas localidades onde eles tinham informação que tinha cristão, tá? Paulo, ele não teve, isso tudo, gente, foi depois que Jesus já havia sido crucificado, tá? Então, Paulo, ele não tinha se comovido com nada disso, tá? Registrado na Bíblia, não fala se ele chegou a ter, provavelmente não, ele não teve encontro com Jesus Cristo, porque senão eu acho que ele não ia perder a oportunidade de falar. Ele escreveu tantas cartas, né? Ele não ia perder a oportunidade de registrar, penso eu. Mas não tem registro que eles se encontraram, tá? Porque a conversão dele ocorreu aproximadamente 3 anos depois que Jesus foi crucificado, tá? Então, não se tem registro que eles se encontraram. Embora tivesse uma idade parecida, nessa época ele tinha em torno de 35, 36 anos, Jesus morreu com 33 anos aproximadamente, então viveram ali na mesma época, porém não tem registro desse encontro, tá? Então ele relata aqui, tanto no capítulo 8 e 9, falando de como que foi essa perseguição. Eles fingiam mesmo, levavam, traziam, ia para o Coliseu, soltava lá para os leões comerem os cristãos. Era bem assim mesmo. Aquele filme fala isso, né? O filme do Paulo. Tem um filme na Netflix sobre a história de Paulo e ele é bem legal assistir, tá, gente? Se vocês tiverem tempo, assistam. Ele fala aí um pouquinho dessa história aí e mostra esses momentos aí difíceis dos cristãos, sabe? Da perseguição e que eles colocavam lá mesmo no Coliseu, deixavam os leãozinhos lá passar fome e eram os cristãos que alimentavam, né? Tem várias passagens que falam isso aqui na Bíblia, né? E muitos, né? Inclusive, depois, 30, 40 anos, 80 anos depois, ainda tinha isso, né? Santo Ambrósio, que foi um bispo, terceiro ou quarto papa, desculpa, ele passou por essa situação também, tá? Então, aí agora, vamos no capítulo 9, nós já estamos aí no 8, vamos passar para o 9. Agora nós vamos ler esse texto aí, ó, do 3 ao 18. Que é como que foi esse encontro aí. Umas 2 folhas para frente de onde você estava, todo mundo achou? Então, ó, durante a viagem, estando já perto de Damasco, onde ele estava indo perseguir, o cercou uma luz resplandecente que vinha do céu. Caído por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Sou Jesus, a quem tu persegues. Duro-te é recalcitrar contra os arguilhões. Então, trêmulo e atônico, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O homem
os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, nada viu. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esses 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, disse a Ananias: Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai na rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via uma visão, um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? Aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam seu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois tomou-se alimento e se fortaleceu. Palavra do Senhor. Então aqui, vocês viram, né? Esses pontos que eu acabei de falar, que ele vai por essa estrada de Damasco para perseguir os cristãos e Jesus aparece para ele. Ele estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos, né? Nós que somos batizados somos unidos em Jesus, tá? Então, esse é o princípio principal do batismo. Esta nossa união perfeita com Jesus, certo? Então, ele estava perseguindo os cristãos e ele estava perseguindo. Jesus disse: a quem você persegue? Estava me perseguindo, né? Estava perseguindo Jesus. E aí, Ananias, ele meio que, né, sabia do histórico de Paulo e não estava muito querendo ir lá, né? Senhor, ele tem cartas aí das pessoas importantes, né, dos sacerdotes, dos príncipes, e ele tem poder de matar qualquer um que chegasse perto dele. Tal era o poder dele. E o Senhor falou: vai e faz. Ele será um instrumento importante para o que eu tenho. Olha só que bonito, né? Então Ananias foi, e ele, Paulo ficou 3 dias rezando em jejum e em silêncio. Depois que tudo isso, e ele estava cego, ele não conseguiu enxergar, ele foi levado lá pelos soldados dele, deixado nessa casa, e ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e jejuando, tá? Tal a importância do jejum e da oração. Então, ele recebeu essa visão, que ele ficou tranquilo, porque Jesus também falou para ele que Ananias ia vir, ia impor as mãos sobre ele e ele ia voltar a enxergar. Então, ele ficou tranquilo. Olha qual é a importância da gente ouvir a mensagem e quietar o nosso coração, né?
A gente tem, às vezes, tá na cara o que a gente tem que fazer, como a gente tem que proceder, e ainda assim a gente inquieta o coração. Calma seu coração, que a resposta vai vir, tá? Sempre a resposta de Deus. Às vezes demora um pouquinho mais, porque a gente é bem apressado, né? Pede alguma coisa, amanhã a gente já quer, mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Então a gente tem que aquietar o coração. E ele sabia que ia vir Saulo, o Ananias, que era também um discípulo, tá? E ele também ia impor as mãos e ele ia ser curado, tá? Então, isso que aconteceu. E depois, Paulo comeu. Essa questão das escamas também, gente, é uma questão, assim, digamos, catequética, porque às vezes a gente está de olhos fechados para a palavra. A gente não consegue receber aquela mensagem. Às vezes a gente lê e não compreende, né? Nesse sentido também, tá? Que a gente recebe, aí fala assim, mas eu não entendi essa palavra. E a gente também tem que estar aberto, como eu disse no começo, aberto a, sim, Jesus, me ajuda, eu quero entender, eu preciso. Tira essas escamas dos meus olhos para que eu possa realmente enxergar qual que é o seu propósito e para que eu estou aqui, certo? Então, assim, e ele, depois, cheio do Espírito Santo, e ele foi batizado, tá? Paulo, ele já tinha, presta bem atenção. Paulo, no momento que ele teve um momento com Jesus lá, que ele ficou cego, que ele caiu do cavalo, que ele se assustou com tudo, com Jesus falando com ele teve o momento dele com o Espírito Santo, tá? Então ele não precisava ser batizado? Teoricamente, isso é uma coisa equivocada que acontece nas igrejas evangélicas, né? A teoria. Tem alguém aqui que é de outra igreja que veio? Não? Essa é uma teoria, porque eles falam que só o batismo do Espírito Santo já é suficiente para essa conexão. Também, não deixa de ter essa conexão, mas não é só isso, porque Jesus diz que teremos que passar pelo batismo das águas, pelo batismo do Espírito. Então, Paulo, sim, já tinha sido batizado pelo Espírito Santo e ele foi batizado por Ananias, tá? Tal é a importância do batizado que Paulo foi batizado, tá? Mesmo com toda a unção do Espírito Santo que ele estava, ele foi batizado. E Jesus também foi batizado, embora Jesus não precisasse, porque ele não tinha nenhum pecado, mas ele fez com que ele fala, né, para João, eu vou fazer para que tudo se cumpra. E ele foi batizado, tá? Então, de acordo com as escrituras, ele foi, certo? Então, vamos lá. Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? A questão do nome, que quando Paulo, ele chamava Saulo, ele era chamado de Saulo. E aí Jesus falou que ele ia ser chamado de Paulo. Por isso que a igreja, o Papa, os sacerdotes, quando eles são nomeados, eles recebem um nome, né? O Papa, hoje, né? Leão XIV, ele escolheu esse nome, né? Para ele tem, obviamente, todo um significado, né? De continuidade do projeto do Leão XIII, tá? Mas é um desses motivos aí que se muda, que se troca o nome, tá? Nem todas as denominações mudam, por exemplo, os freis não mudam, tá? Mas em outras denominações, sim, eles colocam, assumem uma identidade escolhida. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, todas tiveram
escolheram, quando elas foram, aceitaram entrar na missão, elas, como que eu vou dizer? É um casamento com Jesus. Passa por aquele momento de entrega total e aí a pessoa escolhe essa mudança de nome, tá? Então, Paulo, ele muda esse nome e assume essa posição de liderança com o nome de Paulo, tá? E aqui, depois, ó, tal importância que tem a gente estudar, tá? A gente se dedicar um pouquinho às escrituras, tá? Paulo, ele ficou, depois que tudo isso aconteceu, ele ficou no anonimato por 15 anos. Desses 15 anos, ele ficou 3 anos no deserto, tá? Ele ficou se preparando. Alguns estudiosos dizem que durante porque como Paulo, ele ia empreender uma missão grande e também ia precisar de recursos financeiros, alguns teólogos defendem que esse tempo ele ficou não só estudando, como trabalhando para essa obra, tá? E esses 3 anos que ele ficou no deserto, não fala dessa parte, tá, gente? Fala só que ele, desse tempo que ele foi batizado, ele só voltou para as próximas missões dele depois de 15 anos, tá? Então, mas ele ficou em estudo, ele ficou em missão, tá bom? Então, ele retorna depois na Síria e depois ele vem ao encontro dos apóstolos, porque aqui é que ele recebe, em Atos 11, 25 e 26, ele recebe a missão por Pedro, tá? Então, Pedro já era... Jesus já tinha nomeado ele, né? Depois, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro já estava nessa missão. Então, quando Paulo voltou, ele foi ter com Pedro, porque ele não ia mesmo, olha bem, o que é a obediência à Santa Igreja? Jesus já tinha falado para ele o que era para ele fazer, que a missão dele era ir para os gentios, tá? O que eram os gentios? Os discípulos, os apóstolos, estavam primeiro evangelizando os judeus. E Paulo, a missão dele era evangelizar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, tá? Então ele já sabia dessa missão. Só que Paulo, ele foi a Pedro para falar para Pedro, olha, Pedro, eu recebi essa missão e tô aqui para receber. Então Pedro abençoou ele e ele partiu com essa missão com Barnabé, tá? Então, quando ele voltou de lá para ir até Pedro, teve um zum, por quê? Qual que era o histórico de Pedro? Que ele estava matando os cristãos, então teve aquele momento assim, será que ele mudou mesmo? Peraí, tá? E Barnabé já estava e já tinha se encontrado com ele e foi testemunha a favor de Paulo. Falou assim, não, ele se converteu, sim, ele está nessa missão, sim, podemos confiar nele, tá? Então, aqui, a partir desse momento aqui, ele foi para a primeira missão na Arábia, Tarso e Damasco, tá? Quem acompanhou ele? Pedro. Quem acompanhou Paulo nessa missão, enviado por Pedro, foi Barnabé, tá? Então, São Barnabé que acompanhou ele nessa missão, tá? Essa ida aqui a Jerusalém é esse que eu acabei de falar para vocês, do encontro dele com Pedro, tá?
Tá aqui, ó, 11, 27 e 30, quando ele se apresenta para Pedro, para ele ser. Então, Pedro abençoa a missão dele e ele vai, tá? Certo? Então, nós temos aí, ele saiu 3 vezes em missões durante todo esse processo dele, que foi aproximadamente uns 30 anos de missão, tá? Então, ele foi a primeira viagem, a segunda e a terceira. Se der tempo, no final de tudo, eu tenho um mapinha que mostra esse caminho que ele percorreu várias vezes, tá? Então, aqui, nós vamos caminhar por esses espaços aí. Uma coisa importante de se dizer é o seguinte: Paulo também tem parte dos escritos de Atos, tá? São Lucas que escreveu Atos, mas Paulo também teve parte desses escritos. Por quê? Porque começa São Lucas falando, contando a história e fala: e Paulo foi, e em determinado momento ele começa: e eu fui até. Então ele já fala na primeira pessoa, quer dizer que é parte que ele escreveu, que foi juntado no livro, tá? Então, algumas partes dessas aqui já é ele falando na primeira pessoa sobre como que foi as missões dele aqui, tá? Então, essas missões foram o quê? Esses livros que nós vamos fazer agora, que nós vamos ler, tá? Então, Romanos, primeiro Romanos, Tessalonicenses, primeiro, segundo, Tito, Filemão, todas essas cartas são desse histórico aqui das cartas de Paulo, certo? Pega esse papel aí, fazendo favor. Não, era para você pegar um para você. Um para cada um. Então, já entrando aqui nas partes dos escritos, nós temos as 13 cartas, tá? Que carregam a assinatura de Paulo. Porém, destas 7 cartas foram compostas exclusivamente por Paulo, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, Filipenses e Filemão. Por que eu tô falando isso? Não tira nenhuma importância das outras cartas, tá? Veja bem. As outras cartas têm estudiosos que defendem que elas foram escritas por discípulos de Paulo, tá? Todas elas foram iluminadas pelo Espírito Santo e todas elas têm o mesmo cunho teológico, escrito ou não por Paulo, certo? Então, essas 7 cartas principais aí, que se tem certeza que foi realmente escrito, e ele tem, né? Ele fala em algumas cartas que é escrito por mim a próprio punho. Ele termina falando. Então, por isso que eles têm certeza. As outras ficou assim. É nominada por ele, mas pode ser que não foi. Pode ser que foi por um discípulo próximo dele. Porque a literatura, a escrita, é bem parecida, tá? Então, por isso que eles falam que provavelmente foi, sim, escrito por ele ou por alguém muito próximo dele por causa do estilo da escrita, tá? Vou pegar um pouquinho de cada aqui. Romanos, ele foi destinado aos cristãos de Roma, para mostrar os fundamentos da fé para os romanos. Tá? 1 Coríntios, os cristãos de Corinto, corrigir os problemas da igreja, ensinar a viver
de forma santa. A maioria das cartas, tá? Tem esses dois cunhos, que é enviar a evangelização e educar os cristãos naquele momento lá, nas dúvidas que eram perguntadas para ele, ou que ele achava necessário explicar, certo? Então, Coríntios 2, defender o mistério e a autoridade de Paulo, porque tinha gente que questionava isso. Gálatas, destinadas a diversas igrejas no sul da Galácia, corrigir falsos ensinos, porque depois nós vamos ver lá nas cartas também, que tinha sim, como hoje tem, né, falsas pregações, mentiras espalhadas. Hoje a gente fala fake news, né? Na internet tem aí muito. Tenha também naquela época, e é a obrigação nossa, por isso que nós estamos aqui como catequizandos, como catequistas, aprender também a defender a nossa fé, tá? Quando alguém tiver dúvida, quando alguém perguntar alguma coisa para nós, a nossa missão é saber responder, tá? Se você não sabe, procure alguém para ajudar vocês e nunca deixe a pessoa naquele vácuo, naquela dúvida, tá? Se você não sabe, chama o frei, chama um catequista e tenta discernir. Tem gente que faz isso só para incomodar mesmo, mas a maioria das pessoas, elas estão em dúvida mesmo sobre o assunto, sobre o batizado, sobre a unção dos enfermos, sobre os sacramentos da igreja, tá? Tem gente que tem dúvida mesmo, então a nossa responsabilidade é também sanar essas dúvidas, tá? Efésios. Tá errado, né? Para os cristãos da igreja de Efésio, fortalecer a fé e explicar a função da igreja. Filipenses. Para os cristãos de Filipe, agradecer a generosidade e fortalecer a fé deles. Essa questão da generosidade aí, ele fala sobre as doações que estavam sendo feitas, não só para a evangelização, como também para os pobres e necessitados, tá? Colossenses, os cristãos da cidade de Colosso, corrigir os problemas da igreja. Vocês viram que é tudo muito parecido, né? A missão. Tessalonicenses 1 e 2. 1. Cristãos da cidade de Tessalônica, fortalecer a fé e assegurar a volta de Cristo. Porque tinha algumas pessoas que estavam, e Tessalonicenses 2 também, a outra carta também foi em cima disso. Porque o que estava acontecendo? Como estava, Jesus já tinha pregado assim, que ele ia voltar logo, né? E sempre tem essa leitura pra gente, né? A qualquer momento, a qualquer hora, já está perto do retorno. Nós estamos, esse já está perto, já se passou 2000 anos, né? Mas, para essas pessoas da época, o que eles estavam? Eles não estavam querendo nem trabalhar mais. Porque eles falaram assim, se Jesus já está vindo, né? Não precisa trabalhar. E aí Paulo, por isso que Paulo fala que você vai comer no seu trabalho, quem não trabalhar não vai comer, não tem direito de comer. Então, para descaracterizar esse negócio de que vamos ficar esperando. Não, nós vamos trabalhar, vamos viver a nossa vida, vamos pregar a nossa fé, vamos continuar a nossa vida e vamos esperar Jesus, tá? E assim é hoje para nós, né? Timóteo, 1º e 2 Timóteo. Timóteo foi assim como se fosse um filho de Paulo. Paulo pegou ele muito jovem para ensinar ele foi um pastor, tá? Ele instruiu bastante, ele ficou um tempo com Paulo para ajudar a formar essas igrejas aí, tá? Tito, um grego, que ele também foi discípulo de Paulo e ele também foi orientado às igrejas da Grécia, de Creta, tá? Filemon, ele era um cristão muito rico e ele tinha um escravo, e daí conta essa história que Paulo ele tinha feito alguma coisa errada e Paulo estava orientando ele a pedir, perdoar aquele escravo, tá? Todas essas mensagens, a gente tem que pegar desmembrando ela para nós hoje, tá? O que é que isso, por que isso foi inspirado e o que isso serve para nós hoje no nosso dia a dia. Sempre que você lê uma leitura, você pega ela para você, tá? Fala assim, o que é isso? O que eu posso tirar disso para minha vida hoje? O que é essa mensagem para mim hoje, tá?